Nós temos caminhado com os dons espirituais, temos seguido as listas paulinas primeiro, depois a gente vai cavucar, vai fazer um trabalho arqueológico para identificar outros dons, além das listas mais conhecidas, né? Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, as listas paulinas. Nós temos outros dons que aparecem no texto bíblico, na vida do próprio Senhor Jesus, na vida de Pedro e também no Antigo Testamento. E aí a gente vai passeando por eles. Nós iniciamos com os dons chamados de capacitação, os dons de início, os dons de fundamento, de sustento da igreja. Paulo vai dizer, primeiramente, apóstolos, profetas, pastores e mestres. A ideia dos dons que estão relacionados à pregação, ao ensino da palavra de Deus. Uma vez que a palavra de Deus chega nas famílias, uma vez que a palavra de Deus chega nas cidades, uma vez que a palavra de Deus se estabelece, surgem, através do culto no lar, através de um ponto de pregação, surgem as igrejas, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, a igreja do Senhor nasce. Uma vez que a igreja nasce, a partir do cuidado da palavra de Deus, do ensino, da pregação, os demais dons vão sendo manifestos. E aí a gente sai dos dons, vamos dizer assim, iniciantes, os dons primários, para os dons de suporte, os dons de operação, os dons de continuidade. Fechando esses dons de capacitação, a gente falou de modelos de ministério pastoral. O ministério pastoral que busca uma excelência através do cuidado, da alimentação da palavra de Deus. Inclusive falamos do ministério pastoral feminino. E na sequência entramos nos dons que trabalham a excelência do ministério diaconal. Falamos do dom de ministério, do dom de misericórdia e hoje nós vamos falar do dom de socorro. E o texto base para o dom de socorro, ainda dentro dos textos paulinos, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. E diz assim: a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas e assim por diante. E aí nós hoje vamos meditar nesse dom de socorros que aparece aqui no texto. Querido, interessante, quando a gente tem estudado, né, cada um dos textos tem mexido profundamente comigo e também com os irmãos. A gente sempre comenta aqui, né, com a turminha que está aqui nos bastidores, realizando, né, esses cultos às quartas-feiras, como esses dons têm falado conosco. Cada semana um tapa na cara, literalmente, né? A gente sai torto, a gente sai apanhado da palavra de Deus. E hoje não vai ser diferente. O dom de socorro é um dos dons que consta nessa lista do Novo Testamento e que precisa ser buscado, precisa ser desenvolvido na palavra de Deus. A palavra socorro, que aparece no texto aí de 1 Coríntios 12, 28, é antilepsis. E no plural socorros só aparece uma única vez, somente nesse texto de Coríntios. Entre muitos significados, aparece lá como ajuda, como apoio, como assistência, mas entre muitos significados que a palavra sugere, um que me chamou muita atenção é porão. A palavra antilepse, a palavra socorro, ela é porão, é um lugar de esconderijo, é um lugar secreto. A gente canta, né, sobre o lugar secreto. O dom do socorro também é um dom de segredo, é um dom de guarda, é um dom de proteção. Porão aqui como um lugar de proteção. O dicionário, o léxico que eu uso, já falei para os irmãos, é o do Strongest, e lá vai dizer o seguinte, no item 482, Deus agindo em graça e poder para atender às necessidades de alguém. Até aí não tem novidade nenhuma. Deus agindo em graça e poder para atender a necessidade de alguém. Nenhuma novidade. Só que a palavra antilepse, ela significa Deus agindo através de alguém. É Deus socorrendo, Deus abençoando, Deus agraciando, Deus atendendo a necessidade através de alguém que Ele dirige.
alguém que está cheio, né? Nós cantamos agora há pouco, enche-nos da tua presença, enche-me Espírito. Para quê? Uma vez cheio da presença de Deus, nós estaremos disponíveis para os dons, inclusive os dons de misericórdia, os dons de serviço, os dons de socorro. A tríplice, né, essa combinação maravilhosa, compõe a excelência do ministério diaconal: serviço, misericórdia e socorro. Quem tem o dom do socorro tem alguns atributos. Vamos ver aí, os atributos do dom de socorro. Tem um senso de urgência aguçado. A gente já viu esse senso de urgência lá no serviço, o dom de serviço, que fala de uma disposição. Então, uma pessoa que tem o dom de serviço, ela é uma pessoa disponível, é uma pessoa que gosta, que ela procura ajudar. Mas a pessoa que tem o dom de socorro, ela tem o cuidado, ela tem aquele senso de urgência que o camarada que tem o dom de serviço tem, mas não para executar coisas, mas é para cuidar. A pessoa que tem o dom de serviço, ela faz coisas por alguém. Ela ajuda no sentido de fazer junto ou de fazer no lugar de uma pessoa. No caso do dom de socorro, ela tem essa função de cuidado, de carinho, de proteção. Acho que faltou uma palavra aí. Além do cuidado, caberia muito bem proteção. É no sentido de proteger a pessoa, o porão que protege, o lugar do abrigo. Tem uma característica da discrição e também de coragem. Então, a pessoa que tem o dom de socorro é aquela que ousa fazer coisas, às vezes se põe até em risco, o risco físico, o risco emocional. Ela coloca-se no risco até de ser mal interpretada, no risco de ser julgada pelos outros, mas ela se arrisca. Para quê? Para cuidar, para servir de proteção, para servir de refúgio, para servir de porão para quem está passando por dificuldade. Como a gente sempre tem visto, vamos ver algumas características do dom de socorro lá no Antigo Testamento. E tem alguns personagens que socorreram outros, que a gente poderia citar. Mas, querido, o dom de socorro é um dom do Deus eterno no Antigo Testamento. Deus é refúgio e fortaleza. Deus é socorro bem presente na angústia. O povo de Israel, o povo judeu, ele tinha a visão do Deus que socorria. É uma das grandes características de Deus. No livro de Salmos, a gente vai ver inúmeros textos falando sobre Deus como torre forte, como socorro, como refúgio, como fortaleza. Mas isso permeia o Antigo Testamento como um todo. E esse texto que eu estou citando aqui, que é bem conhecido, Salmo 46, versículo 1 e 2, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, por isso não temeremos. Não temeremos, porque Ele é o nosso socorro. Vamos ver mais alguma coisa aqui no Antigo Testamento. A palavra que aparece por trás do Salmo 46 e no Salmo 121, por socorro, é a palavra Ezra ou Ezrer, que no dicionário é o item 5833 ou 5822, se depois você quiser pesquisar. Como que é classificado essa palavra? Como socorro, assistência, ajuda, ajudante ou apoio. Quem é a ajuda? Quem é o assistente? Quem é o ajudador? Quem é o apoio? Quem é o complemento? Aqui ajudante no sentido de complemento, aquele que nos suporta, aquele que nos complementa, que nos torna inteiro, é o próprio Deus. E aí o Salmo 121, que também é bem conhecido, e vez por outra nós cantamos, entoamos cânticos com essa temática, diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Para Davi era futuro, para nós é presente contínuo. O meu socorro, diz Davi, vem do Senhor. O nosso socorro já veio, o nosso socorro está presente. Deus tem sido conosco, Ele é Emanuel, é Deus conosco, Ele é Deus presente. Aonde que Israel percebe o socorro? São muitos os fatos.
Deus socorre Israel, livrando Israel do Egito. Braço estendido, mão forte, mão poderosa, Deus socorre. Deus socorre o povo diante do calor, a nuvem, a Shekinah, a nuvem de glória do Senhor que cobria, que cuidava do povo, é um socorro. O maná que socorre o povo, alimenta diante da fome. A chuva que socorre em período da seca. Inúmeras vitórias, conforme os personagens, os profetas, os juízes ou os próprios reis clamavam. E Deus socorre. Quem nos virá socorrer? Quem vem diante de nós? É o próprio Deus. Eu separei alguns textos aqui, para os irmãos poderem acompanhar, anotar aí também em casa. Moisés declara o socorro que vem de Deus no período que ele estava lá no Egito. Vejam, Moisés declara isso depois, mas olhando para trás ele reconhece que quem socorreu ele foi o próprio Deus. Fui peregrino em terra estrangeira. E aí ele dá um nome para o seu filho, Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda, ou foi o meu socorro, o meu ajudador, o meu assistente. A palavra Eliezer significa o Deus da minha ajuda. Reis como Josafá ou como Asa, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: esse é o rei de Israel. Os adversários, né? Os adversários que estavam lutando contra. Vão dizer assim: olha, esse é o rei de Israel. Vamos concentrar a nossa força, a nossa artilharia lá. Vamos matar Josafá. Porém gritou Josafá: Senhor! E esse o socorreu. A palavra Esrer. Deus socorreu a Josafá e desviou os oponentes, desviou os dardos, desviou a espada, desviou as flechas de Josafá. Outro personagem, outro rei. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer. Então nós temos, quando nós precisamos de ajuda, quando nós precisamos de um socorro, quando você precisa de socorro em casa, quando a chave quebra, você chama o Elton. Está lá no livrinho, está lá na nossa revista, no Conex Visão. Você precisa de uma ajuda, quebrou a chave do carro, da casa, você chama o Elton. Você precisa de uma ajuda na área de comunicação, na área de propaganda, você vai chamar o Éder, a Érica. Essas ajudas são as ajudas profissionais, os irmãos vão cobrar um valor de repente até mais amigável, não sei, né? Mas os irmãos, são atividades de trabalho dos irmãos. Mas os irmãos nos socorrem. Quando o texto diz do socorro de Deus, é aquele socorro que não temos a quem pedir. Se esgotou. A quem clamaremos? O meu socorro vem do Senhor. Então, o dom de socorro, humanamente falando, a gente atende algumas questões, mas o socorro maior é aquele que vem do Senhor Jesus. Nós temos muitos personagens no Antigo Testamento que tinham essa disposição de socorrer, mas não tenha dúvida, o grande socorrista da palavra de Deus é o próprio Deus. A quem clamarei? Nós clamamos a Deus. A quem pediremos socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora, no Novo Testamento, a gente tem uma história que realmente é fantástica. Pelo menos quando eu pensei em socorro, o primeiro personagem que me veio na cabeça foi o tal do samaritano, da história do bom samaritano. Porque essa história, ela mexe conosco. É aquela história que vem no fígado. É aquela apunhalada, aquela alfinetada que deveria mexer com todos os cristãos, com todos aqueles que estão dentro das igrejas e são chamados de religiosos. Abra sua Bíblia em Lucas 10, eu recortei o texto, depois você leia ele de maneira inteira. Eu dei um recorte nele para deixar ele aqui mais rápido para esse momento. Um homem caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Na verdade, os assaltantes acharam que tinham concluído a história, né? Descia pelo caminho um sacerdote, um religioso, um líder, né? No caso sacerdote, um líder religioso.
E vendo, passou a largo, passou a distante. Na cabeça daquele sacerdote, se relacionar com aquele que estava ali machucado, ensanguentado, o tornaria ritualmente impuro. Dentro da lei, para participar, para poder celebrar, para poder cumprir os rituais do culto, e o culto é cheio de rituais, cheio de liturgia, para cumprir a liturgia do culto, o sacerdote não poderia se relacionar com alguém ferido. A mesma coisa o levita, que descendo pelo mesmo do caminho, vendo, passou a largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Nós estudamos semana passada o dom de misericórdia. Misericórdia é sentir o que o outro sente. Misericórdia é mesmo se colocar no lugar do outro. Agora, querido, entre sentir e fazer alguma coisa, há um caminhão de distância. Muitas vezes a gente sente, quando vemos notícias, olha, a cidade de São Paulo atingiu um recorde de 40 mil pessoas morando nas ruas. A cidade de São Paulo teve, nessa noite fria, tantas pessoas que morreram na rua por conta do frio, e aquilo sente, e você tem tristeza profunda, você chora por isso. Mas sair à rua e levar um cobertor, se unir com alguém, com algum projeto, levar um marmitex, levar uma sopa, fazer algo, socorrer alguém, é um ato a mais do que simplesmente sentir misericórdia. Por isso que nós falamos da combinação da excelência. O ministério pastoral precisa ser excelente como? Precisa ter a visão profética, precisa ter a visão missional, apostólica, evangelística, precisa ter o domínio. A palavra domínio não cabe, né? Ninguém tem domínio sobre a palavra de Deus, mas precisa ter um amor profundo à palavra de Deus, precisa buscar a maestria, precisa buscar o conhecimento profundo da palavra. Quando falamos de ministério diaconal, precisa ter o serviço, a disposição, precisa ter o coração que sente a misericórdia, mas precisa ter senso de urgência, porque tem coisas que têm que ser feitas agora, porque se deixarmos para amanhã, as pessoas morrem. O samaritano teve um senso de urgência aguçadíssimo, e o texto diz que a compaixão levou ele, né? A compaixão levou ele, aproximando-se, atou-lhe as feridas. Veja, ele colocou a própria vida dele em risco. Ele saiu do seu cavalo, do seu camelo, ele desceu, ele ficou vulnerável, ele estava ali abaixado. Uma vez que o samaritano se abaixa, ele fica vulnerável. O dom de socorro é isso. Muitas vezes a gente fica vulnerável quando vai ajudar, quando vai socorrer alguém, deitando-lhes azeite e vinho, pondo sobre o seu animal. Olha, o socorro e a misericórdia, o serviço, tudo combinado. Ele colocou aquele personagem no animal dele. Se o samaritano colocou o personagem no animal, logicamente quem está andando a pé agora é o samaritano. Ele trocou de lugar. Ele estava no animal, agora ele está a pé. Levou para uma estalagem e cuidou dele. O dom de serviço tem uma proposta, o dom de misericórdia tem uma proposta, o dom de socorro tem outra. E aqui ele o socorreu, e ele fez o que tinha que ser feito. E disse-lhe, né, voltando aqui, cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Jesus conta essa parábola para mexer com a vida, o pensamento e a religião que estava sendo praticada pelo sacerdote, pelo levita, por mim e por você. Que tipo de reação que nós temos tido? Há um tempo atrás, acho que 2 anos atrás, essa história não vai sair da minha cabeça nunca mais. Numa véspera de Natal, nós tivemos aquele incidente ali no metrô Parque Dom Pedro,
onde um ambulante, um camelô, já senhor de idades, perto de 60 anos, entrou numa briga onde dois marombados, onde dois homens fortes estavam agredindo um travesti. E aquele homem entrou no meio daquela história. E quem morreu foi aquele homem. Ele socorreu o travesti. Ele socorreu. Ele exerceu misericórdia porque ele se colocou no lugar, mas ele protegeu ao limite de colocar a sua própria vida. O dom de socorro, ele é um dom que nos expõe e precisa ter um nível de amor que só o próprio Cristo pode gerar nas nossas vidas. Há pessoas que não querem a proteção de Deus. Há pessoas que não querem a proteção do Espírito. Há pessoas que não querem a proteção do sangue de Jesus. E as pessoas vivem em completa exposição. Saem debaixo do guarda-chuva da graça de Deus para se deslocarem e viverem à margem, a viverem à sorte. Jesus vai dizer em Mateus 23, 37, eu achei uma imagem aqui impressionante, dessas aí que vez por outra acontece, né? De invasões, e a polícia tendo que fazer a chamada reintegração de posse, e nós temos aí uma outra imagem também, que é muito significativa, a mãe protegendo ali a sua criança, sem escudo. A mãe não tem escudo, ela está completamente vulnerável. E o texto vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha, quis ajuntar, colocar debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Queridos, Deus quer nos socorrer, Deus deseja nos socorrer, Deus deseja, e Cristo se expôs completamente. O Deus Criador se expôs completamente no mundo físico e no mundo espiritual para nos proteger. E muitas vezes nós não aceitamos, muitas vezes nós não queremos. Mas voltando ao exemplo do samaritano, o dom do socorro, a gente sente misericórdia, difícil. Exercer socorro sem ter misericórdia, difícil. Mas é mais do que fazer algo por alguém, dom de serviço, ou fazer algo com alguém. Socorrer é proteger. Lembra do começo que eu trouxe o significado da palavra? Porão, abrigo, local secreto, esconderijo. É proteger as pessoas. E nós temos no Novo Testamento alguns textos que nos falam de pessoas que arriscaram a vida, arriscaram a reputação, arriscaram seus ministérios para proteger outros. Filipenses 2,30 vai dizer o seguinte: visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Paulo está falando do personagem que foi atender a ele, a Paulo. Por quê? Porque havia uma falta de socorro. A igreja de Filipos, que é uma igreja elogiada por Paulo, vai socorrer a Paulo, mas há um momento de atraso, o socorro não chegou. De alguma forma Paulo estava desassistido, financeiramente, passando frio, passando necessidade, e aí você tem, quem que vai fazer isso? Pô, mas é arriscado, essa hora da noite, e desse jeito, e é muito longe, e quem vai levar, e isso e aquilo. E nós temos gente que se coloca à disposição, põe o próprio pescoço para que a obra seja feita, para que a obra seja realizada. Timóteo e Epafrodito são esses que realizaram socorro na vida de Paulo. Há pessoas que se colocam em risco o sono, colocam em risco o tempo vago, a folga, colocam em risco a saúde emocional, colocam em risco outras situações para socorrer.
Atos 11, 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro, resolveram dar assistência, resolveram ajudar aos irmãos que moravam na Judéia. Aqui, Paulo diz conforme as suas posses. No texto de 2 Coríntios capítulo 8, Paulo diz que eles foram além, porque eles deram de si mesmo. Eles deram de si mesmo. Socorro, bem presente na tribulação. É Deus, mas Deus usa pessoas para nos socorrer. Olha só essa fala de 1 Timóteo 5,16, também bem interessante, para a gente refletir. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Paulo aqui faz uma distinção entre viúvas que têm família, sobrinhas, irmãs, cunhadas, outros familiares, e viúvas que não têm ninguém. O socorro, ele tem que ser feito também com critério, com discernimento. Tem amor, tem misericórdia, tem senso de urgência, mas também tem discernimento, para a gente socorrer quem verdadeiramente mais precisa naquele momento. E no final das contas, a quem socorremos? Às vezes a pessoa precisa de uma ajuda, precisa de um socorro. O carro quebrou de madrugada lá na Marginal, lá na Castelo, lá na Fernão Dias. A quem nós estamos socorrendo? A gente não vai socorrer carro, a gente vai socorrer pessoas. E o texto vai dizer aqui, aos Hebreus 12, 16, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Quem é a descendência de Abraão? Os filhos da fé. A descendência de Abraão são os que creem, os filhos da fé, tal qual Abraão. Querido, dom de socorro. Você tem esse dom? Senso de urgência. Você sente misericórdia. E essa misericórdia, ela te leva a fazer algo. Você tem cuidado profundo para com as pessoas. Você tem preocupação com a vida do outro, com o casamento do outro, com o filho, a filha do outro, com as necessidades emocionais. Você tem coragem para sair do seu sofá e fazer algo, suportar em amor, ser refúgio emocional, refúgio espiritual para alguém. A gente vive uma geração interessante, né? Que é a geração do selfie. E se você fizer pesquisa, você vai descobrir muitas pessoas que infelizmente já morreram por causa de uma foto. As pessoas tiram fotos em lugares perigosos para fazer uma foto que seja muito curtida, seja muito compartilhada. E infelizmente tem várias histórias de pessoas que morreram. E talvez essa geração da selfie, essa geração da foto, explique muito a ausência, a falta de socorro, do dom de socorro dentro da igreja. Porque aquele que socorre nem sempre aparece nas fotos. Porque ele não tem tempo para isso e não está preocupado. E essa foto, você vai lembrar dela, ela foi daquele acidente do helicóptero, daquele jornalista, o Ricardo Boixá, que caiu na Marginal e depois, além de tudo, se chocou com um caminhão. Foi um acidente bem noticiado, trágico, que teve bastante repercussão. Mas para mim, o que mais me chocou não foi a morte de um ser humano, porque nós somos falhos, limitados. Os aviões continuarão caindo, os trens continuarão se descarrilhando, nós continuaremos morrendo, porque nós somos limitados. A gente se entristece, mas não é isso que choca. O que me chocou foi a imagem daquela mulher no meio do fogo tentando resgatar o motorista de ônibus, se esforçando, e do marmanjo, não só um, tinham vários, né? E dos marmanjos tirando foto e tirando selfie. Isso para mim foi mais marcante.
E às vezes a gente vê muito disso dentro da igreja. Queridos, não existe dentro da igreja o dom de supervisão. Anota aí. Não existe dom de supervisão. Não, eu vim aqui para ver como as coisas estão. Não vem, querido, não vem. Que Deus não te chamou para isso. Ah, eu vim aqui para ver se está tudo funcionando. Não venha. Deus não te chamou para isso. Não tem na igreja dom de supervisão. O que tem na igreja é dom de serviço, é dom de misericórdia, é dom de socorro, é dom de operações, é dom de ministério. Dom de supervisão, não tem. Se os irmãos acharem, depois me mostram na Bíblia, porque eu não lembro desse dom. A supervisão, a visão que vem do alto. Quem supervisiona a igreja é o dono da igreja. É o cabeça. Todos os demais são membros. Então, ver, saber, olhar, supervisionar e apontar o dedo não é dom, é pecado. O texto de Tiago, capítulo 4:17, diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Dom de serviço, aquele que faz junto, faz pela pessoa, faz no lugar da pessoa, de repente a pessoa não pode fazer. Então você serve a pessoa. Característica, humildade profunda. Você faz uma feira pela pessoa, você está servindo. A pessoa não pode sair de casa. Os idosos, tempo de pandemia, você faz um serviço. Você vai na casa da pessoa e dá um apoio, ajuda ela. Você está servindo a Deus através de uma atitude de humildade, de entrega, de esforço na casa, na vida, na família de uma pessoa. Dom de misericórdia. Você sente. Você se condói, você chora, você sente literalmente a dor do outro. É como se a dor do outro fosse literalmente sua. Dom de socorro, você vai e protege as pessoas, você cuida, você se torna abrigo emocional, para aqueles que têm condições financeiras, você se torna abrigo espiritual para as pessoas. Qual desses dons, queridos, talvez necessitemos mais hoje, no dia de hoje, nessa igreja? Não vamos falar de mundo afora. Às vezes a gente fala muito, né, de mundo afora e vira aquela coisa genérica que não diz nada com coisa nenhuma. Na nossa igreja, tem faltado serviço, pessoas, mão na obra? Eu estou perguntando para os irmãos aí participarem. Tem faltado serviço, mão na obra, no meio dos adolescentes, no meio dos jovens, no meio dos homens e das mulheres? O que os irmãos acham? Tem faltado? Tem faltado misericórdia? Gente que sinta, gente que se condoa, gente que tenha compaixão, gente que se incomode com a dor do outro, com a tristeza do outro? Ou tem faltado socorro, ação efetiva, proteção, cuidado? O samaritano que desce do camelo, que muda o caminho, que pega o camarada no colo, que banca, que paga o azeite, que paga o vinho, que paga a dormida. O que tem faltado? O que tem faltado? Queridos, eu não tenho dúvida que Deus levanta pessoas, inclusive nas igrejas, levanta gente rica. Deus pode levantar pessoas ricas, pessoas com recurso financeiro para abençoar a vida de outros. Sabe por que muitas vezes nós não temos gente rica socorrendo aqueles menos favorecidos? Porque falta o dom da misericórdia e falta o dom do serviço. Porque uma coisa necessariamente caminha com a outra. Deus pôs, voltando aqui para o texto inicial para encerrarmos, Deus pôs primeiramente na igreja aqueles que vão, os enviados, aqueles que aram a terra, aqueles que lançam a semente, apóstolos e evangelistas. Em segundo lugar, Deus levantou os profetas, aqueles que proclamam a palavra de Deus com autoridade, com ousadia. Depois os pastores, aqueles que alimentam, aqueles que conduzem, aqueles que direcionam o rebanho através da palavra de Deus. Depois vem milagres, dons de cura e socorro. E quando nós estudarmos o dom de cura, a gente vai voltar para o socorro, porque muita gente acha e pensa que curar
é somente o milagre, não é não. Tem a cura terapêutica, é uma das palavras utilizadas no dom de cura. E a cura terapêutica tem muito a ver com socorro, tem muito a ver com cuidado. Queridos, vamos encerrando por aqui, vamos orar e pedir a Deus aí misericórdia de nós, né? Da nossa vaidade, da nossa presunção, da nossa hipocrisia, da nossa preguiça. Pedir a Deus misericórdia por conta da nossa indiferença. E pedir a Deus que manifeste o dom do serviço, o dom da misericórdia e o dom do socorro no meio da sua igreja. Depois a gente vê se tem algumas perguntas. Vamos orar. Pai querido, nós vamos à tua presença, no nome santo de Jesus, e de todos os exemplos aqui utilizados, pelo menos para mim, Senhor, essa história, essa parábola do samaritano, ela é muito contundente, ela é muito diretiva, muito objetiva, não cabe dúvidas, interpretações. A gente tem aqueles que eram conhecedores, aqueles que eram fazedores da adoração, porque não é atitude de adorador, então nos permite inferir que adoradores não eram, mas eram fazedores da adoração, conduziam o culto, conduziam a liturgia, conduziam a religião, mas não tinham corações transformados. Ó Deus, a gente tem visto isso muito forte também na nossa geração. Tanta gente, ó Deus, que assiste de camarote aquilo que está acontecendo e não sabe servir. Gente que tem dom, gente que tem talento, gente que tem competência, gente que tem habilidade, mas não tem misericórdia. E alguns, ó Deus, que têm misericórdia, que choram, que se condoem, que têm compaixão, que lá no íntimo são incomodados, mas não tem senso de urgência, não tem resposta para dar. Ó Deus, mexe com a tua igreja, a começar da minha vida, para que sejamos, ó Deus, servos valorosos, para que tenhamos compaixão das pessoas ao nosso redor. A gente lembra, ó Deus, dos amigos de Jó, que a misericórdia deles dura tão pouco tempo. Eles chegam, choram com Jó, sentem a dor de Jó, e uma semana depois já estavam acusando Jó de tudo que é tipo e qualidade de coisa, mas socorro não exerceram. Ó Deus, nos ensina, renova a misericórdia em nós, que a chama da misericórdia esteja acesa continuamente, e que tenhamos resposta, que possamos socorrer os nossos irmãos emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, que possamos exercer serviço, misericórdia e socorro. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Somos filhos de um Deus que socorre. Então, todos os filhos de Deus têm que ter esse dom. Então, é o que a gente tem falado nos outros dons também, né? De alguma forma, a gente precisa ter umas características mínimas dos nossos pais, né? A gente precisa ter uma orelha, um nariz, uma boca, um pé, um joelho. Meus filhos reclamam muito de algumas genéticas que eu passei para eles, né? O problema que eu tenho no joelho, joanete, essas coisas eu passei tudo para os meus filhos. Não quer dizer que sejam iguais às minhas, mas minimamente a gente tem que ter. Então, o dom do socorro, ele é um dom especial, é um dom específico. E tem irmãos que realmente vão exercer socorro mais do que outros. Vão ter aquela coisa pulsante mais do que outros. Mas eu não tenho dúvida que minimamente a gente tem que ter essa característica do serviço, da misericórdia, do socorro, porque é uma característica do nosso Deus. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente. A gente precisa minimamente ter características aí do nosso Pai. Outra pergunta aqui. Há pessoas que socorrem pessoas, e isso é dom de Deus. Por esse motivo, essas pessoas são salvas? Os dons de Deus são também para os não cristãos? Lógico, os dons de Deus são para todas as criaturas. Não tenha dúvida, você pega um camarada como o Michelangelo, Pablo Picasso, Beethoven, Sebastian Bach, cada um desses homens e mulheres talentosos,
receberam dons de Deus, que podem ser exercitados de maneira espiritual ou não. Uma pessoa que socorre outra, ela está exercendo um dom? Tá. Ela está tendo misericórdia? Tem. Ela está tendo compaixão? Sim. Agora, isso quer dizer que essa ação é espiritual? Não. Não. Nós vemos, hoje na devocional das 18, nós falamos sobre Ana. E Ana faz um pedido a Deus com intento espiritual. Ela pede assim: Senhor, me dá essa bênção, porque eu quero devolvê-la na tua casa. Ela pede a Deus um filho para que esse filho sirva a Deus. Então nem toda ação humana é espiritual, mas toda ação humana nasce com Deus, porque todo ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Todos os seres humanos têm o que a gente chama dos atributos comunicáveis, algo de Deus. Jesus vai dizer assim: olha, vocês que são ruins, vocês que são maus, não dão aos vossos filhos serpente quando ele pede peixe, não dão pedras quando eles pedem pães. Vocês que são ruins sabem fazer alguma coisa boa. Da onde que vem isso? Vem do alto. Vem do alto. Vem do Pai das luzes, vem da eternidade. O pouco de misericórdia que existe na humanidade, o pouco de altruísmo. Veja, misericórdia e altruísmo negam completamente a evolução. O processo da evolução diz o seguinte: o mais forte sobrevive. Ele se adapta, ele se corrige, ele se transforma e sobrevive. O altruísmo, alguém que não conhece o outro, como a foto que a gente colocou aí, desta mulher, que desce da moto dela, tira o capacete dela e sai correndo para socorrer um motorista de caminhão que está dentro de um processo de chamas, ela arriscando a vida dela, isso só pode vir de Deus. Agora, se ela reconhece que isso vem de Deus ou não, é outra história. Mas todo o processo altruísta, toda a misericórdia vem de Deus, não vem do ser humano. O processo humano é o seguinte: deixa ele morrer, porque se eu me arriscar lá, vai que esse caminhão explode. A lógica é essa: caminhão, combustível, fogo, lógica humana, vai explodir. Eu estou longe. Isso é evolução, isso é racionalização, isso é lógica humana. Eu tenho que preservar minha vida. Altruísmo, misericórdia, socorro, nem sei quem é, vou lá porque eu posso fazer alguma coisa. Isso só pode vir de Deus. Eu não sinto falta de nada na minha igreja. Em todas as minhas necessidades fui suprida. Louvado seja Deus pela vida de cada irmão desse lindo corpo que é a igreja do 15. Glória a Deus, Abilene, glória a Deus por esse testemunho. E de fato a gente tem visto na igreja do 15 o desenvolver do dom de serviço, muita gente que serve, nos adolescentes, nos jovens, nos homens, nas mulheres. Temos visto misericórdia no meio do povo, temos visto nesse tempo de pandemia, né? Comentei semana passada, preciso até mandar para a Érica, que eu não mandei ainda, o relatório que o Ministério Diaconal fez da quantidade de socorro que muitos irmãos prestaram, inclusive gente que nem é da igreja, porque vê socorro nessa igreja e doa aqui. Foram quase 4 toneladas de alimento nesse período. Então a gente louva a Deus. Mas, como pastor, ainda tem que dar um puxão de orelha, porque enquanto a gente vê um bom grupo realmente servindo ao Senhor com alegria, tem meia dúzia de gato pingado chupando sangue, né? Então a gente tira no selfie. Mas a gente precisa, em nome de Jesus, se espelhar nesses meninos, meninas, adolescentes, jovens, homens e mulheres que estão servindo, exercendo o dom de misericórdia e socorro.